22 de junho de 2017. Borja marca, Palmeiras bate Atlético Goianiense e vê líderes mais perto. Santos vence Vitória fora de casa em noite de copete e sobe para o 3º lugar. Freguês na Arena da Baixada, São Paulo é derrotado pelo Atlético Paranaense e fica a 1 ponto da zona de rebaixamento. Botafogo leva melhor no clássico com o Vasco. Fluminense vence fora e salta na classificação. Atlético Mineiro vacila, cede empate ao Sport de Luxemburgo e vive situação delicada no Brasileirão. E ainda, os gols da Copa das Confederações e as informações de Corinthians e Bahia, direto da Arena em Itaquera. Olá, boa noite! O Gazeta Esportiva começa falando do Corinthians, que logo mais às 7h30 recebe o Bahia na Arena em Itaquera. Um resultado positivo mantém a equipe do técnico Fábio Carille na liderança do Brasileirão. O Timão também vive a expectativa de aumentar a invencibilidade, que pode chegar à marca de 22 jogos. O nosso contato agora é com o repórter Adriano Dolfo, que está neste momento na casa do Timão. Boa noite, Adriano! É isso aí, Michele. Boa noite para você, a todos que acompanham mais uma edição do Gazeta Esportiva. Falamos ao vivo aqui da Arena Corinthians. Nesse momento, portões abertos, os torcedores já estão entrando aqui no estádio para acompanhar o duelo contra o Bahia, 7h30 da noite, duelo que vale a manutenção da liderança do campeonato para o Corinthians. Técnico Fábio Carille, que pôde contar com todos os jogadores à disposição, inclusive o Carlinhos, artilheiro da Copa São Paulo de Futebol de Juniores, que ele que teve 11 gols, está relacionado pela primeira vez para uma disputa no Campeonato Brasileiro, primeira vez também para disputa no elenco profissional do Corinthians. Vamos acompanhar como foi o último treinamento do Corinthians para essa importante partida do Campeonato Brasileiro. Não há dúvida que o jogo da semana pelo Campeonato Brasileiro será domingo entre Corinthians e Grêmio em Porto Alegre. Confronto dos 2 melhores times da competição. Mas não se pode desviar a atenção. Antes do tricolor gaúcho, tem o Bahia nesta noite em Itaquera. A gente está pensando a jogo, como a gente sempre disse, né? O Carille também sempre comenta nas entrevistas. Foi um acordo que a gente teve, tanto com a comissão quanto com os jogadores, na reunião que a gente teve. E a gente tem feito isso daí desde o começo do Campeonato Brasileiro e tem dado certo. Jadson não jogou contra o Coritiba porque foi poupado. Mas com a volta dele, o Corinthians poderá escalar o seu time titular. O 11 considerado ideal pelo técnico Fábio Carille pela 2ª vez no Campeonato Brasileiro. Por incrível que possa parecer, esse time só jogou junto durante os 42 minutos iniciais da estreia do campeonato contra a Chapecoense. Acho que para o Carille ter todos os jogadores de volta, isso aí para ele fica mais fácil para ele montar o time. Mas também mostrou com a saída dos jogadores a força do grupo, né? Os jogadores que receberam a chance de entrar responderam à altura. Depois da estreia no Brasileirão, por conta de lesões, suspensões e convocações, o 11 ideal nunca mais foi escalado. Mesmo assim, o Corinthians tem mais de 80% de aproveitamento no Brasileirão, com 6 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota. Aliás, faz 3 meses que o time não sabe o que é perder. Você ficar invicto é muito difícil, porque as equipes vêm querendo tirar essa invencibilidade, vêm com mais vontade às vezes. Então, uma hora ou outra a derrota vai acontecer. Mas tomara que essa invencibilidade dure aí por muito tempo e que a nossa equipe consiga aí ficar brigando nas posições de cima do Campeonato Brasileiro até o final do ano. Ao longo de todo o ano, o Corinthians perdeu só 2 partidas. Mas em nenhuma delas, esse time considerado titular foi utilizado. Fábio Carille só conseguiu escalar os 11 que vão começar o jogo contra o Bahia 8 vezes na temporada. No último jogo contra o Coritiba, Jadson foi o único dos 11 que faltou. A equipe tem que retomar a concentração, retomar a pegada que estava tendo antes nesse jogo do Bahia, porque não vai ser um jogo fácil. É uma equipe que tem qualidade. O Jorginho também é um grande treinador. Então, temos que entrar 100%, 110% para conseguir essa vitória, que nos vai dar tranquilidade aí para o restante do campeonato.
Nesses números aí que são impressionantes para o Corinthians, essa invencibilidade que dura invicto também no Campeonato Brasileiro. Claro, jogadores regulares aí como o João, dos artilheiros da temporada, o Rodriguinho sendo convocado para a seleção brasileira, o Jadson, enfim, muitos jogadores que demonstram regularidade. A gente tem que destacar aqui o trabalho do Fábio Carille. Ele que no ano passado chegou a ser treinador do Corinthians, mas em virtude de decisões da diretoria acabou sendo substituído pelo Cristóvão Borges, depois também pelo Oswaldo de Oliveira. O Fábio Carille, que nesse ano tem números impressionantes. Em toda a passagem dele pelo Corinthians, são 48 jogos, 26 vitórias, 15 empates e apenas 6 derrotas. Expectativa de 35 mil pessoas presentes aqui na Arena em Itaquera, 31 mil ingressos vendidos de forma antecipada. Daqui a pouquinho, Michele, se você precisar, é claro, a gente volta com mais notícias, a escalação do Corinthians para esse confronto contra o Bahia. Tá combinado, Adriano Dolfo. Então daqui a pouquinho é só chamar que a gente volta com você aí direto da casa do Corinthians. Boa noite, Celso Cardoso. Boa noite, Alberto Helena Júnior. Boa noite, Michele. Boa noite, mestre Alberto Helena Júnior. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. São números impressionantes do Carille. Ele, por exemplo, tem números melhores que o Rogério Ceni, por exemplo, que está também iniciando a carreira. Muito melhores, né? E o Corinthians faz contabilizando o que o Carille também fez como interino. Né? É um belo trabalho, sem dúvida. O Corinthians é um time muito organizado, não chega a ser brilhante, mas é um time organizado. Melhorou também a questão ofensiva. Concordo com o Jadson, não é conversa fiada. O Bahia deve oferecer alguma dificuldade, vai jogar fechadinho contra o Corinthians, mas ainda assim, jogando em Itaquera, sabe, o Corinthians tem 21 jogos de invencibilidade. Não creio que perca essa invencibilidade hoje, não. Pelo contrário, acho que é o grande favorito para a partida. Concorda comigo, mestre? Plenamente. Eu acho o seguinte, o Corinthians, ele tem a grande vantagem de ter um treinador que tem o tamanho do time. Já disse isso aqui. Isso cria uma simbiose entre comissão técnica e grupo de jogadores. Não tem aquele negócio de imposição nem de um nem de outro. Segundo, ele faz o óbvio, o elementar, o primário de futebol. Monta um time e deixa esse time jogar. Para entrosar também, né? Para entrosar. Num campeonato, num calendário como o nosso, não há tempo para treinamento. Meu Deus do céu, o time vai ter que adquirir entrosamento durante as partidas. Não tem outro jeito. E a melhor maneira é essa. Você mantém o mesmo time, o mesmo esquema e vai colhendo os frutos que vão servir de nutriente para a autoconfiança do jogador individual. Então, cada um vai se sentir mais à vontade para poder criar, para poder arriscar a jogada. E o futebol é feito disso. Se você não arriscar, se você não criar, se você não inventar na hora, fica um jogo mecânico. Então, vamos jogar pebolim. Entendeu? Esse é o segredo do Corinthians. Com isso ele obtém eficiência. Outra coisa, o grupo de jogadores do Corinthians não é tão ruim como não é mesmo. Se pretendeu dizer. Vários jogadores importantes estavam muito mal quando ele começou o trabalho. Marquinhos Gabriel, Giovani Augusto, o Guilherme que acabou saindo. Eles eram jogadores, contratações que eram para melhorar o nível do time, e pelo fato de que estava tudo desentrosado, eles não produziram. Agora quero ver o Carlinhos, viu? Eu também, estou curioso para ver. Ele com o Pedrinho fizeram miséria no time de base. Hein? Claro que o Ju é titular absoluto, então, né, mas é artilheiro do time. Mas eu tenho a sensação de que esse menino, quando entrar, vai fazer um gol atrás do outro. Bom, enquete que está no ar no site gazetesportiva.com. O Corinthians vai se manter na liderança do Brasileirão? Sim ou não? Sim, vence o jogo. E aí, mestre? Sim, senhora. Tranquilidade.
Então tá bom. O resultado sai no final do programa de hoje. A gente fica aguardando aí a sua resposta se o Corinthians continua se mantém na liderança do Brasileirão. Quase 30 mil pessoas não ligaram para o frio que fazia na noite de ontem em São Paulo ou para o adversário que ocupa as últimas posições no Brasileirão e foram ao Allianz Parque prestigiar o Verdão contra o Atlético Goianiense. Se o jogo não foi o show que muita gente imaginava, valeu para ver o Borja desencantar, o Palmeiras vencer mais uma e chegar mais pertinho dos primeiros colocados. Veja na reportagem de Osmar Garrafa. Olha o Everaldo, é ele o Dracena. Ganhou o Everaldo, hein? Foi para dentro da área, procurou alguém, saiu para a batida para fora do gol! Olha só pro Roger Guedes. Saiu bem na bola, tá valendo. Guerra, o cruzamento. A torcida pediu pênalti por 2 vezes. Para mim foram lances normais, ó. O Felipe tá preocupado ali, ó. Bola para dentro da área. Saiu que saiu mal o Felipe. A bola ficou na frente do Roger Guedes. Ele não esperava a furada do goleirão. Demorou demais, Guerra. Roger Guedes. Cruzamento para dentro da área. Olha o gol! Gol do Palmeiras! É do colombiano Borja. Jogada do Roger Guedes. Bem colocado dentro da área, ele encheu o pé. Dracena fez a proteção, deixou passar para o Keno. Keno, cruzamento para dentro da área. Olha ali o Mina curtindo uma de atacante, hein? Boa jogada do Guerra, hein? Que bola pro Borja para fazer. Felipe faz grande defesa, mas que jogada do Guerra, hein? Que jogada do Guerra. Açucarada pro Borja. Meio displicente o Borja, hein? Guerra. Roger Guedes, dá pra dentro da área. Olha o Dudu! Olha o Dudu! Olha o gol que o Dudu perdeu. Impressionante. Era ele, o Felipe e o gol. Viçosa, saiu a tabela, Luiz Fernando, pra dentro da área, batida! Fernando Praz, opera milagre no Allianz, ainda, Luiz Fernando, ajeitou, bateu, Fernando Praz! Na chegada do Bruno Pacheco, essa defesa foi fácil, mas anterior, que defesaça do Praz! Olha o lançamento, olha o Guerra para fazer o golaço, Felipe! Quando você vem com um jogo em casa com o Atlético, o torcedor, o próprio jogador, todos eles não se preparam para ter uma dureza, um osso de pescoço igual foi o jogo de hoje. Todo mundo pensa, hoje é dia de fazer 2-3-0, o Atlético está em último, tomou 9 gols fora de casa em 3 jogos, fez só 1, é jogo fácil. Tivemos muita dificuldade em encontrar o espaço para chegar ao primeiro gol. Até a atitude nossa precisava melhorar. E no segundo tempo, apesar de nós não termos feito gol, melhorou. Criou mais chances de gol, mais oportunidades. Eles tiveram uma clara também. Eu acho que nós merecemos ganhar de 1-0. Mereceu. Sim. Mas não foi aquilo que se espera de um Palmeiras candidatíssimo ao título. Contra um time que luta para não cair. Sem dúvida. E o Palmeiras continua um time apressado, sofre exatamente por fazer o oposto do que faz o Corinthians, mexe muito no time o Cuca, troca muito jogador por razões técnicas e táticas e não por razões físicas. Quando é por razão física, tudo bem, você não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Enfim, e com isso o Palmeiras está passando aperto desnecessário nesse campeonato que deveria estar sendo
por ele disputado lá na ponta. E, no entanto, está tentando evitar ficar numa posição humilhante, né? É verdade. Bom, o São Paulo foi a Curitiba e mais uma vez se deu mal. Além da derrota para o Atlético Paranaense por 1-0, o tricolor não conseguiu acabar com o tabu que chegou à marca de 17 jogos sem vitórias dentro da Arena da Baixada. O resultado fez a equipe do técnico Rogério Ceni terminar a rodada com 10 pontos, só um à frente do Sport, primeira equipe na zona de rebaixamento. Veja como foi. Não foi dessa vez que o São Paulo conseguiu vencer o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. O zagueiro Wanderson foi o responsável pelo gol do Furacão, que marcou a vitória por 1-0 dos donos da casa diante do time do Morumbi. Acho que o time jogou uma grande partida, em especial um ótimo segundo tempo. Nós arriscamos o time mais ofensivo que a gente podia colocar em campo nos últimos 45 minutos. E, infelizmente, uma bola parada, nós tomamos o gol logo no começo do jogo. Eu acho que foi dominante do segundo tempo, propôs o jogo durante todo o segundo tempo, fez jogadas pelas laterais, pelo meio, tentou de todas as maneiras empatar e virar o jogo. E até no último minuto, literalmente, teve uma chance muito clara de gol. Mas a gente tem que... Futebol é assim, futebol às vezes você faz um grande jogo e não consegue o resultado que se espera. Já tinha sido muito parecido contra o Atlético Mineiro, onde nós produzimos muito e não conseguimos o resultado. Ainda bem que ele falou, Foi muito parecido com o que foi contra o Atlético Mineiro, não conseguiu o resultado, porque o que ele falou contra o Atlético, ele falou contra o outro Atlético e o resultado foi o mesmo, foi de derrota. São Paulo até acho que o São Paulo produziu uma oportunidade, teve volume de jogo, mas também não... Por exemplo, eu fico muito à vontade, mestre, porque aquele começo de trabalho do São Paulo me empolgou. Eu falei muitas vezes aqui, nesse programa aqui, disse que o São Paulo realmente está apresentando um futebol vistoso, ousado, gostoso de se ver. Não é a mesma coisa. Então, quando eu vejo o Rogério dando as declarações, explicando que o time está jogando bem, e você já tem uma referência de um começo de trabalho, como foi, o que fica é que futebol dentro de campo não convence, e o que é dito depois do jogo também já não convence mais. Não sei se estou sendo rigoroso demais com as palavras ditas pelo Rogério. Se eu vejo outro jogo, concorda comigo? É a maldição dos 3 zagueiros. O São Paulo estava fazendo muitos gols e tomando gols. Aí vem a turminha da prancheta e começa a fazer aquelas considerações, as críticas. O São Paulo está tomando muito gol. Eles se preocupam mais com defesa do que com ataque. E nós aqui fizemos, vou repetir pela 1000ª vez, nós fizemos aqui uma pesquisa na redação, daqui da TV Gazeta. Naquela época eram 2/3 dos gols tomados pelo São Paulo, bola aérea. Como foi ontem? Como foi ontem. Claro. Exatamente como foi ontem. Então não era questão do sistema, como o pessoal estava dizendo, sistema defensivo. Era especificamente um problema entre os zagueiros e o goleiro, nas bolas alçadas à área do São Paulo. Era isso que tinha que cuidar. E imagino que o Rogério Ceni, com toda a experiência como goleiro que ele tem, ele deveria saber como organizar isso. Mas não, ele foi no canto da sereia e meteu lá os 3 zagueiros. As 2 vezes, na partida anterior e ontem, depois que ele desfez essa maldição, o time melhorou. O time melhorou muito. Quando ele fala que o time jogou muito bem, jogou depois que tirou essa maldição dos 3 zagueiros. Tanto que o segundo tempo... Porque é elementar, é primário, meu Deus. Se você tem zagueiro que sabe jogar bola... 3 jogadores inquestionáveis? 3 caras que saibam jogar bola. Pode ser até jogador desconhecido, mas que saibam jogar. Pegar a bola no pé e sair e completar o meio de campo. Senão, você fica com o meio de campo exposto. Sim. E você perde a organização do jogo.
E perdendo a organização, você não faz gol. Perdeu a organização contra o Corinthians. Claro, Perdeu contra o Atlético. E melhorou depois que tirou o zagueiro. Meu Deus do céu, será possível que isso é tão difícil de ser visto por alguém com o nível do Rogério Ceni, com a experiência que ele tem, com tudo? Para com isso, Rogério. Para com essa besteira. Põe jogador... Olha, ontem, por exemplo, a entrada daqueles 2 meninos foi muito interessante. Principalmente o Denilson, que acabou de ser contratado e tal coisa. Mas tem que ficar no time, tem que jogar, manter o mesmo time, sabe? Olha para o Carille humildemente ou sabiamente e veja como é que ele está trabalhando no time dele, trabalhe o seu. Até para o jogador é melhor saber, ter uma ideia de que vai ser escalado ou não, porque o jogador fica meio que, será que eu vou, será que eu não vou? Né? É importante ele ter uma sensação de conjunto. O que o Alberto Helena falou faz muito sentido. Eu acompanhei os jogos do São Paulo. O São Paulo melhora no segundo tempo, foi assim contra o Atlético, foi assim contra o próprio Corinthians, que tinha perdido ali. São Paulo, todos os times fazem que começam jogando com 3 zagueiros, tomam um gol. Primeira coisa que o técnico faz, tira um zagueiro e põe um. Então, para que começa assim? Bom, em noite inspirada da dupla Copete e Bruno Henrique, o Santos venceu Vitória 2-0 no Barradão e completou o 5º jogo sem derrota. No Barradão, o Santos conseguiu vencer o Vitória por 2-0. O atacante colombiano Copete não marcava há quase 2 meses, mas desencantou e foi o autor dos 2 gols do jogo, ambos após a assistência de Bruno Henrique. Existe um espaço ainda muito grande para o time melhorar. O time já é bom, já joga bem, mas a gente pode melhorar muito. Tivemos alguns problemas, todo mundo viu, e o principal deles é alternar os jogadores que jogam continuamente. Esse é o maior problema nosso. Tem alguns jogadores que não estão conseguindo se manter em condição física para ter uma sequência de jogos. Então acho que esse é um dos nossos principais problemas, porque nós queremos conquistar os títulos, então, mas os jogos estão afunilando, ainda não é um momento decisivo, principalmente no brasileiro, tem muita coisa ainda pela frente, mas a gente está pontuando muito bem, então isso é muito bom, dá um ânimo para todo mundo, dá confiança, e isso pesa muito no futebol. Bela guinada, né? Belíssima guinada. 4 vitórias e um empate com a Ponte Preta no meio, em 5 jogos, convenhamos, é uma campanha muito boa. Semelhante ao que está fazendo Corinthians e Grêmio, né? Considerando que tem fazendo Corinthians e Grêmio, que o Santos perdeu, tropeçou sob o comando do Dorival. Também acho que sob o comando do Dorival seria possível também atingir essa marca. É bom dizer isso, porque senão vai falar assim, só como funcionou trocar de treinador? Aí botou lá o Elano, já ganhou 2, lá veio o Levi, já ganhou uma, empatou outra. Gente, o Dorival, pelo que já fez, o Santos também poderia estar fazendo essa campanha. De qualquer forma, é claro que tem um mérito lá, o Levi, que todos nós sabemos a competência que ele tem. O Levi é ótimo. O Levi é uma grande figura, um sujeito inteligente, engraçado nas suas entrevistas. É um cara, nem pessoalmente também, gosto muito do Levi. Já até defendi uma época, tempos atrás, ele da seleção brasileira, que teria sido, era o momento dele ter assumido a seleção brasileira. Mas a questão do Santos também passa pela saída do Ricardo Google. Do Ricardo Oliveira. Porque ele é um goleador, é um cara importante, tem sido muito importante, mas com essas contusões, com essas lesões que ele tem, é uma recuperação um pouco lenta, não é integral, ele já não é um menino, né? E pelo estilo dele, é um jogador que depende muito dos outros. Ele participa pouco, ao contrário desse ataque que Copete, foi Bruno Henrique, o Bruno Henrique está jogando muita bola. Tá sim. Então isso aí facilita muito, porque quando o Santos tem que voltar, ele tem um contragolpe rápido com esses 3 lá na frente. O que não tinha com o Ricardo Oliveira, porque ele é lento. Sim. Né? Então, está acertando. Agora, como você disse, eu já disse também, tivesse o Dorival aí, também estaria nessa condição. Né? Porque o Santos tem um bom time.
Vamos ver agora. Agora com essa notícia que a nossa fada loura vai mandar. Olha. Esse Bruno Henrique, por exemplo, alterna, né? Com boas e más partidas e tal. Mas é um jogador que normalmente quando ele vai à linha de fundo, você pode esperar que ele vai deixar o zagueiro na saudade. Agora dê a notícia que o mestre pediu. Pois não, agora sim, deixa eu falar, o mestre mandou. Ele Lucas Lima ficou de fora da partida de ontem por conta de uma forte gripe, não tomou vacina, né? Mas nem por isso deixou de dominar as manchetes, já que ele participou de uma mesa de pôquer com o amigo Neymar, em que teria revelado que vai para o Barcelona. Mas o Santos deve fazer jogo duro para liberar o atleta, hein? Essa notícia a gente traz para você como destaque do site gazetesportiva.com. Barcelona e Lucas Lima ainda não chegaram a assinar um pré-contrato para que o jogador se apresente em janeiro de 2018, mas o Santos já se movimentou nos bastidores e irá acionar a FIFA para denunciar um possível aliciamento do time catalão ao camisa 10 santista. A diretoria do Peixe entende que o Barça está descumprindo o regulamento da FIFA, já que vem sondando o meia antes de 1º de julho. Quando ele poderá assinar um pré-contrato. Após a saída de Neymar em 2013, Santos e Barcelona também travaram uma briga na justiça. Na ocasião, o alvinegro também entendeu que o time catalão assediou a joia antes do tempo, permitido aí pela FIFA, né? Vale lembrar que o pai do craque barcelonista é quem vem intermediando as negociações com o Lucas Lima. O contrato do Lucas Lima com o Santos vence no dia 31 de dezembro. O presidente Modesto Roma Júnior já fez uma oferta de renovação, mas o meia ainda não se posicionou. Internamente, os dirigentes do alvinegro já tratam a saída de Lucas Lima como certa. Agora, vocês não acham que é muito mimimi do Santos? Eu tenho o maior respeito pelo presidente do Santos, Modesto Roma. Sensato, aliás, foi muito sensato quando deu uma declaração sobre a condição do Lucas Lima, que o Santos não está perdendo dinheiro, que fez um investimento no jogador, que rendeu ao clube o futebol esperado. Agora, já tem essa história do Giovani, indo para o Flamengo, que tem cláusula, que não sei o que lá, e aí vai acusar o Barcelona de É infantil demais, ridículo. Isso é ridículo. Ó, você não pode ligar para ele, você não pode olhar para ele. Porque a partir de 1º de julho, faltam o quê? 10 dias. Aí ele sim, vai estar livre para assinar, então... Isso aí é por causa do pai do Neymar. Que tem essa briguinha com o Santos aí. Mas é melhor ficar quieto, né? Isso é mimimi, isso é bobagem. É muito mimimi. O importante é o seguinte, o Lucas Lima deu grandes glórias ao Santos. Sim. Né? Nesse processo, desse tempo todo que esteve aí. E vai ser, eu não tenho a menor dúvida, vai ser um grande reforço do Barcelona. E ele lá vai fazer o nome dele internacionalmente. Porque é o jogador que está faltando no Barcelona. O Barcelona perdeu muito jogador de meio de campo, né? Nos últimos 3 anos. Sim. E não repôs devidamente. O Iniesta também caiu muito de produção. Esse André Gomes, esse outro menino Sanches lá, não estão, Soares, aliás, não estão à altura, não o Soares, né? Denis Soares, não estão à altura do time. E ele precisa, mesmo porque o Iniesta está em fase de declínio. Isso aí. Ali, e o meio de campo, com Busquets, Iniesta pela direita, Lucas Lima e os 3 do ataque. Não. Quero ver, estou torcendo para que... E sem falar um jogador que vai de graça. De graça, ele só vai ter que pagar salário. Não vai ter que pagar nenhuma fábula. Que sorte do Barcelona, hein? Bom, mais 3 jogos movimentaram... Mais sorte ainda do Lucas Lima. Bom, mais 3 jogos movimentaram a rodada de ontem no Brasileirão. O Botafogo se deu bem no clássico contra o Vasco, o Atlético Mineiro empatou com o Sport e o Fluminense venceu o Avaí em Floripa. Veja os gols. O clássico carioca entre Botafogo e Vasco começou com o time da Estrela Solitária abrindo o placar nesse gol de Roger. Ainda no primeiro tempo, o Fogão ampliou após Vitor Luiz acertar o canto do goleiro Martim Silva. Na etapa final, Roger fez mais o segundo dele no jogo e o terceiro do Bota na partida. Somente aos 36 minutos, o gigante da colina reagiu e conseguiu marcar o gol de honra. Caio Monteiro recebeu o passe de Luiz Fabiano e mandou para a rede. Final, Botafogo 3, Vasco 1.
Na Arena Independência, o Atlético Mineiro recebeu o Sport e o time pernambucano abriu o placar com Osvaldo. Em desvantagem, os donos da casa foram para cima e ainda no primeiro tempo conseguiram a virada com gols de Felipe Santana e Fred. No segundo tempo, Diego Souza sofreu pênalti que ele mesmo cobrou e converteu, colocando números finais na partida. 2-2. A vitória do Fluminense sobre o Avaí em Florianópolis começou depois que o goleiro Kozlinski tentou driblar o atacante Henrique, mas perdeu a bola e o artilheiro do Brasileirão não desperdiçou. Pouco depois começou o inferno do lateral Maicon. Scarpa cobrou o escanteio e ele acabou marcando contra. No segundo tempo, Mascarenhas chutou de longe, a bola desviou em Michael e foi para o fundo da rede. Final, Avaí 0, Fluminense 3. Prova ciclística 9 de julho, últimos dias para você se inscrever no site gazetesportiva.com. Como que eu faço, Michele? Quero pedalar, tal. Você vai entrar no site gazetesportiva.com, vai preencher um cadastro. Tem que pagar? Tem que pagar o custo da prova. R$ 195. Fez o pagamento, aí depois você vem para o Congresso Técnico, assiste o Congresso Técnico, tem um que é no dia 8 de julho. Por que Congresso Técnico? Para você aprender a pedalar em grupo, não é assim, quero pedalar e vou. Porque senão vê o Celso aqui com a bicicleta de rodinha dele, toma um capote, tem que saber como que é para pedalar em grupo, vai conhecer todo o circuito, os horários, tudo direitinho. Então, entra no site, se inscreve, faz o pagamento, vem ao Congresso Técnico e aí, só felicidade no dia 9 de julho, você vem pedalar com a gente de manhã, hein? É cedinho, porque atleta, né, quem gosta de pedalar tem que ser de manhã cedinho, né, pra pegar aquele ar puro da cidade de São Paulo e tal. 6h45, não é? O que é que tá rindo? O ar puro da cidade de São Paulo. Não, 6h45 da manhã? Sério? Não, gente, não, vem cá. Você já respirou de manhã? O ar fresco, claro, eu corria de manhã também. Então, é outro ar. É outro ar. Vai agora, 6h45, lá no Jockey Club, que é onde é a largada. Agora vai de manhã. Quando eu viajo de manhã, tenho que acordar cedinho, 5 da manhã, o ar tá geladinho, o ar tá fresco, tá puro, tá limpo, as árvores acabaram de fazer a fotossíntese. Ele tá mais puro que as rodinhas da minha bike. A bike. Sabe pedalar, mestre? Sabe andar de bicicleta? Faz uns 50 anos. Então agora é a hora, tá convidado. Prova ciclística 9 de julho. Combinado? Copa das Confederações. Ontem o México bateu a Nova Zelândia de virada e ficou perto da próxima fase. Agora há pouco a Alemanha e Chile empataram em 1-1. Mais cedo Camarões e Austrália também ficaram no empate. Com 8 mudanças em relação à equipe que empatou com Portugal na estreia, o México enfrentou a Nova Zelândia e foi para o intervalo em desvantagem. Araújo afastou o mal e Lewis deixou Wood na cara do gol para fazer 1-0. O empate dos mexicanos saiu aos 8 minutos do segundo tempo depois da grande jogada de Aquino pela esquerda. Jiménez dominou a bola na entrada da área, fez o giro e bateu firme no ângulo de Marinovic. Golaço! A virada veio novamente no lance de Aquino. Ele tirou a marcação e tocou para Peralta fazer o segundo e definir o placar em Sochi. A vitória deixou o México na liderança do Grupo A, junto com Portugal. Mas antes do apito final, ainda teve tempo para uma confusão generalizada entre os jogadores. O puxão de Reyes e a entrada de Boxal em Herrera desencadearam uma sequência de socos e empurrões de ambos os lados. O confuso árbitro de Gâmbia, Bakary Gassama, pediu auxílio do vídeo e depois de muito tempo decidiu reiniciar a partida sem punir ninguém. Logo na sequência ele foi avisado pelo rádio e parou a partida novamente. Por fim, ele amarelou os 3 jogadores que começaram toda a confusão e ficou por isso mesmo. Já pelo Grupo B, a seleção de Camarões enfrentou a Austrália e saiu na frente aos 45 do segundo tempo com Anguissa. Toque de leve na saída de Matt Ryan, 1-0. No segundo tempo, o Mabuká derrubou Gersbach dentro da área e o árbitro deu pênalti. Mesmo assim, ele pediu o auxílio do vídeo, que confirmou a penalidade. Na cobrança, Milligan bateu bem e definiu o empate na Arena Zenit, 1-1. Ambas as seleções somaram até aqui apenas 1 ponto na Copa das Confederações.
Bom, o negócio é o seguinte, você viu o México penou para ganhar? Sabe por quê? Porque o Osorio meteu 3 zagueiros no time e só foi conseguir a virada depois que tirou esse negócio da maldição daí. E aí o México ganhou, que é muito mais time. E produziu muito mais, inclusive, né? Claro. E, aliás, hoje também tivemos o Chile jogando um futebol vistoso, bonito contra a Alemanha. É uma Alemanha que está desfalcada, a gente sabe, mas o time reserva. Mas o futebol, mas o futebol do Chile, a maneira como jogou, chamou a atenção. Empatou 1-1, mas poderia ter vencido o jogo. Com o time reserva da Alemanha. É o time reserva. Time reserva. Mas a Alemanha achou um gol. O Chile venceu por 1-0 e poderia ter vencido. Sobrevivente da tragédia aérea com o avião que transportava a delegação da Chapecoense no ano passado, o jornalista Rafael Renzel lançou um livro sobre o acidente e a vida dele após a experiência traumática que ele viveu. O repórter Adriano Dolfi acompanhou a noite de autógrafos ontem aqui em São Paulo. Uma tragédia que mobilizou o país e o mundo, que fez da Chapecoense ser uma equipe respeitada no cenário do futebol mundial. No dia 23 de novembro do ano passado, o avião da Lamia caiu nas proximidades da cidade de Medellín. 71 mortos, entre jogadores, dirigentes, membros da comissão técnica da Chape e jornalistas. Apenas 6 pessoas sobreviveram. Um deles foi o jornalista Rafael Renzel. O fato de eu ter sobrevivido a maior tragédia do esporte não me coloca nem mais nem menos que qualquer outra pessoa, né? Mas quando eu comecei a voltar para a rede social, comecei a ir em alguns programas, rádio, televisão, eu sentia e via que as pessoas impactavam um pouco nas pessoas a minha realidade. Não só a minha, mas creio que do Neto, do Ali e do Foman também. A experiência do Rafael no acidente da Lamia fez com que ele tivesse a ideia de escrever este livro, intitulado Viva como se estivesse de partida. Nas 120 páginas da obra, o jornalista conta detalhes de antes e depois da tragédia, as mudanças em sua vida. O livro conta ainda com mensagens de otimismo e esperança. Foi muito forte o que aconteceu lá, né? Para todos nós. Mas assim, eu não me considero um escolhido, né? Apesar de tudo que eu acredito, mas se ao olhar do outro, né, se ao olhar das outras pessoas, elas imaginarem que ali tem um milagre que pode minimamente se espelhar, né, na nossa história, são coisas que não são explicáveis. No meio de 71 pessoas, você morrer pessoas ao seu redor e você ficar, né? Eu não busco entender, eu só agradeço. Uma tragédia que mudou a vida de Rafael para sempre e ainda causa tristeza e esperança por justiça. Que logo se defina as responsabilidades, né? A gente sabe que não poderiam aprovar um plano de voo do mesmo tempo da autonomia do voo, o tempo da viagem, né? Poxa, como assim, né? A distância também. Foram dar 2 voltas e caiu o avião. E outra coisa, né? Quantas vezes o avião pousou com pouquíssimo combustível e ninguém relatou isso? Então era uma sucessão, foi uma sucessão de erros também. Não sei nem se no Brasil, quando trouxeram a Argentina, alguém não relatou, poxa, tem pouco combustível, sabe? Então, assim, tem que haver uma punição, porque hoje eu tô aqui bem, mas tem 71 famílias, inclusive do piloto, que não tá bem, né? Que sofreram uma série de problemas, seja emocionais, seja financeiros também. Essa é uma coisa séria, porque é um acidente causado pela ganância, né? Pela questão do maldito dinheiro. Para que gastar um pouco mais abastecendo, garantindo a segurança, se eu posso fazer mais dinheiro arriscando, como já fiz outras vezes, e deu certo. Dessa vez não deu, né? E lamentavelmente 71 pessoas se foram. A experiência do Rafael, né? Eu estive com ele ontem também, queria deixar um grande abraço mais uma vez. Eu acho que fica uma lição, porque muitos depois de uma tragédia como essa, reavaliam a maneira de viver, né? E eu acho que a mensagem que ele deixa nesse livro é que, para quem lê, é que não precisa esperar uma tragédia acontecer para ver a vida de uma outra maneira e vivê-la mais intensamente e vivê-la realmente de verdade. Tá certo. Bom, voltamos a falar dos jogos desta quinta pelo Brasileirão. Às 9h, o Grêmio recebe o Coritiba e terá desfalques importantes. O volante Ramiro, o zagueiro Kahneman e o atacante Bolanhos estão fora por problemas físicos. Por outro lado, Lucas Barros está de volta. O zagueiro Jeromel falou sobre o jogo desta noite e os companheiros ausentes.
Nosso grupo tem mostrado ao longo do ano que é um grupo muito qualificado, porque sai um jogador, entra outro e o nível não cai. E eu estou muito tranquilo, porque se jogar o Thierry, o Bruno Rodrigo ou o Bressan, então todo mundo está preparado e tem muita qualidade para fazer o melhor. E no último jogo eu joguei ali o final do jogo, os últimos 30 minutos, se eu não estou enganado, com o Thierry. E ele é um jogador de muita qualidade, que passa muita segurança. Então eu tenho certeza que ele está muito mais do que preparado para vestir essa camiseta e não deixar o nível cair. Que vai ter que mudar de um jeito ou de outro, porque o Ramiro é um jogador único, a dinâmica que ele dá no jogo e a voluntariedade que ele tem, tanto defensiva como ofensivamente, ele tem sempre feito gol nesse ano e ajuda muito a gente. Então, com certeza, a gente vai sentir falta dele, mas a gente tem jogadores aí que têm outras qualidades, outras características e vão entrar e tenho certeza que vão dar conta do recado. Eu não tô nem aí pro jogo de domingo, eu vou fazer tudo que eu posso para conseguir os 3 pontos, vou me dedicar ao máximo. Eu sei que vai ser um jogo muito complicado, tem que marcar atacantes como o Henrique, que jogou aqui ano passado, o Alexandre, que estava no Palmeiras, ou o Kleber, não sei se ele vai jogar aí pela situação, mas são jogadores de muita qualidade, então se a gente quiser ganhar, eu e todos os jogadores vão ter que fazer o nosso melhor. Outro jogo que promete movimentar a rodada desta quinta acontece às 9 horas na Ilha do Urubu. Precisando da vitória para não se distanciar do G4, o Flamengo, 11º colocado com 11 pontos, enfrenta a Chapecoense. O técnico Zé Ricardo só deve definir a equipe titular momentos antes da partida. Mas um assunto que ganhou destaque nas últimas horas foi a apresentação do atacante Geovânio. Veja. Geovânio chegou ao Flamengo e não perdeu tempo. Já foi para o campo fazer o primeiro treinamento com a camisa do time carioca. Ele, que estava na China desde o início de 2016, foi bastante sincero na entrevista coletiva, ao dizer que não esperava tamanha visibilidade na volta ao Brasil. Sinceramente, eu não esperava que isso ia acontecer, porque eu estava lá no Tianjin e não tinha possibilidade de sair. Não via possibilidade porque estava jogando e tal, e meio que teve uma limitação no campeonato chinês que meio que complicou, né, de poder jogar. E eu continuei treinando, aí surgiu o interesse do Flamengo, conversou com meus representantes, e cara, eu fiquei muito feliz porque não sabia que eu estava tão em evidência assim, porque no futebol chinês é meio complicado, você não joga direto, não está passando nas redes sociais, nas TV. E quando surgiu essa oportunidade do Flamengo, eu fiquei muito feliz, motivado e estou muito feliz de estar aqui hoje. Geovânio também comentou sobre a suposta cláusula de contrato que dava ao Santos a exclusividade em uma possível volta do jogador ao país. Realmente só o Flamengo e o Tianjin que conversaram, não teve o Santos. Realmente não teve interesse do Santos na contratação. O Flamengo foi mais efetivo, atendeu os meus interesses, da minha família, e por isso hoje estou aqui motivado para poder fazer o meu melhor futebol, o meu melhor trabalho aqui no Flamengo. O novo camisa 23 do Flamengo é a terceira contratação do clube nesta janela de transferências. Antes dele, Everton Ribeiro e Rodolfo já haviam sido apresentados. Geovânio já está inscrito no BID e deverá estrear no próximo domingo na partida diante do Bahia. É isso aí, o nosso contato agora novamente com ele, o repórter Adriano Dolf, que segue na Arena em Itaquera acompanhando a expectativa para o jogo de daqui a pouquinho, às 7h30, entre Coringão e Bahia. Mais uma vez, boa noite, Adriano. É isso aí, Michele. Voltamos aqui da Arena Corinthians. O torcedor do Timão segue chegando aqui ao estádio. Em breve, a expectativa, como eu havia dito anteriormente, 35 mil pessoas na Arena. E acabou de sair a escalação. O Fábio Carilli divulgou a escalação da equipe com Cássio no gol. O Fagner, que será capitão pela 8ª vez na temporada. Balbuena, Pablo e Arana. Gabriel, Maicon, Jadson, Rodriguinho e Romero. E no ataque, o Jô. Pelo Bahia, uma notícia que talvez agrade o torcedor do Timão, o Gustavo, aquele jogador que chegou do Criciúma no final da última temporada, vai ficar no banco de reservas como opção. E a última informação é que para o confronto do final de semana contra o Grêmio na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, todos os ingressos já estão esgotados para essa partida que tem ares aí de decisão do primeiro turno. Amanhã a gente retorna, viu, Michele, com todos os detalhes desse jogo entre Corinthians e Bahia, aqui no Gazeta Esportivo.
Obrigada, Adriano Dolfi. Bom trabalho para você. Amanhã todas as informações aqui no programa. E hora de fala, Chicão é ótimo. Fala, Celso. Eu quero falar uma coisa. Eu não costumo ser venenoso nos comentários, mas eu sou obrigado a discordar do meu querido... Por quê? Adriano Dolfi. Porque acho que a torcida do Corinthians está triste que o Gustavo está no banco de reservas. Acho que queria mesmo que ele jogasse. Porque sabe que gol mesmo ele faz ou não faz, né? Podia jogar. Não deixou nenhuma saudade aqui. Não. Mas é claro que eu estou brincando, né? É um jogador importante. Ó o veneno aqui, ó, escorrendo do Celso Cardoso. Tá sem a barbicha, mas o veneno tá escorrendo. Vamos falar da Ponte Preta? Daqui a pouquinho, às 7h30, recebe o Cruzeiro no estádio Moisés Lucarelli. Alexandre Silvestre acompanhou o último treino da Macaca, que vai apostar no fator campo para vencer a equipe mineira. Gilson Kleina é pego de surpresa. Espero que vocês não põem isso no jornal, nem passem para os atletas. Sinto muito, professor. Anote aí. A Macaquinha não ganha da Raposa em Campinas desde 2012. Que esse retrospecto fique para o passado, né? Entra em cena um outro retrospecto, o Fator Casa. E esse é favorável à Ponte Preta, que jogou 3 vezes neste Campeonato Brasileiro aqui no Moisés Lucarelli. Venceu as 3 partidas e os próximos 2 compromissos serão justamente no Majestoso. Daqui a pouquinho, a Macaca recebe o Cruzeiro e no domingo, o Palmeiras. Se nós fizermos o dever de casa, por que nós não podemos sonhar e brigar pelo topo da tabela? 11 pontinhos e querendo subir. Porém, o adversário de hoje é osso. Do meio pra frente, então... Hora tá o Rafael Sobis na referência, hora chega o Thiago Neves, mas roda muito o Robinho com o Alisson. Então são os 4 da frente ali que tem um poderio técnico muito grande. A Ponte também tem suas armas no time titular. Nível para encarar qualquer rival. O goleiro Aranha, o lateral direito Nino Paraíba, que tá voltando, o Becão Rodrigo, Fernando Bob, belo volante, Cajá na criação, Emerson Sheik no ataque, ô louco. E você pega individualmente nossos jogadores, são históricos dos jogadores super vencedores. Opa, e o Luca? 5 gols no Brasileirão, a caça da artilharia. Por que não? Buscar, né? A gente sabe que o Dourado vem também de um momento interessante, fazendo muitos gols. É um cara que se posiciona muito bem, mas eu tenho que procurar também ter as minhas características e vou buscar mais com tranquilidade, sem desespero, sem me afobar. Em casa e agora com força máxima, é só colocar em prática. Nós também temos o nosso poderio, nós temos jogadores diferenciados, nós temos jogadores decisivos, que a Ponte é muito forte no Majestoso. Depois de conseguir vencer a segunda partida consecutiva no Brasileirão, o Palmeiras já iniciou a preparação para encarar a Ponte no final de semana e teve a apresentação de reforço. E o Garrafa tem as informações pra gente. É isso, Michele. Uma quinta-feira tranquila aqui na Academia de Futebol do Palmeiras não poderia ser diferente. Ontem, com a segunda vitória consecutiva, o Verdão acabou chegando a 13 pontos e já é o 7º colocado na classificação geral do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras começa a brigar e sonhar agora com a parte alta da tabela. Mas, além disso, teve também como novidade a apresentação do novo reforço palmeirense. Bruno Henrique, volante que passou pelo Corinthians, estava no Palermo da Itália, já treina com os novos companheiros e é reforço para a sequência da temporada. Depois da atividade dessa quinta-feira, Bruno Henrique veio para a entrevista coletiva e a primeira pergunta que foi feita a ele é: por que o Palmeiras? Projeto que me foi apresentado pelos meus empresários da UTB Sport, junto com o Palmeiras, me agradou muito. Então foi uma negociação rápida, que fiquei muito contente de ter acertado, junto com a minha família. Nós escolhemos vir para cá assim que vimos tudo que nos foi apresentado. Como destacamos anteriormente, Bruno Henrique fez uma bela campanha quando jogou pelo Corinthians. Foi um jogador muito útil ao técnico Tite e à equipe corintiana. Agora ele vem jogar no rival. E claro que essa pergunta foi feita a ele na entrevista coletiva. Aliás, teremos muito em breve um Corinthians e Palmeiras. Bruno Henrique fala deste reencontro que pode acontecer lá na Arena, em Itaquera. Vai ser normal. Tive a minha história lá.
respeito o clube e a instituição, mas estou vestindo a camisa do Palmeiras e, para mim, defenderei as cores do Palmeiras com unhas e dentes, e vai ser um jogo como outro, qualquer que nós vamos entrar para vencer. Bruno Henrique já está com a documentação regularizada, está treinando, é verdade que está retornando das férias, mas o técnico Cuca sinalizou ontem que ele até pode aparecer como novidade contra a Ponte Preta. Bruno Henrique falou, se por um acaso for chamado pelo treinador, vai ou não para o jogo? Com certeza, cheguei segunda-feira, né? Se ele precisasse de mim ontem, com certeza jogaria, não tem... jogaria tranquilamente. Claro que eu não estou na minha melhor forma física, isso é uma coisa normal, ainda mais que tem uma sequência de jogos muito grande, então você tem que se preparar muito bem para não ter um risco de lesão lá na frente, mas se ele chegar para mim e falar, eu preciso que você jogue, eu, com certeza 100% jogaria e faria o meu melhor. Apenas complementando, o time que domingo vai a Campinas enfrentar a Ponte Preta não está escalado. Existe sim essa possibilidade do aproveitamento do Bruno Henrique, já que o Cuca tem problemas pelo setor. E a grande novidade é mesmo o William Bigode. O jogador cumpriu suspensão automática e já está à disposição. Da Academia de Futebol do Palmeiras, Osmar Garrafa, para o Gazeta Esportiva. Arrasou, Garrafa! Resultado final da enquete do site gazetesportiva.com. O Corinthians vai se manter na liderança do Brasileirão? Deu que sim! 76% dos votos. O pessoal está confiante aí no jogo do Timão contra o Bahia essa noite. Bom, Celso, a gente se despede por aqui. Você vai agora para o Jornal da Gazeta. Mestre Alberto Helena Júnior vai comer uma pizza. Perfeito. E a gente volta a se encontrar amanhã aqui no Gazeta Esportiva. Tchau, boa noite.